Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Lucas Portilho. Vou ensinar vocês hoje a fazer esses serumzinhos aqui, ó. Esse eu pus numa embalagem mais dourada e aqui você pode colocar num frasco transparente também. Fica bem legal. É um serum de melatonina, vitamina C e retinol. Mas vamos assistir a aula para aprender como fazer esse produto e o mais importante, o que que esse produto vai fazer na nossa pele. Muito bem. Bom, lembrando também aqui uma declaração rápida de conflito de interesse, ou seja, eu não tenho nenhum conflito de interesse, não estou sendo pago por nenhuma empresa, nenhum fabricante de produto ou ativo para fazer essa aula. Então, é uma aula totalmente imparcial. Não tem o objetivo aqui de vender nada para vocês, é realmente só educar os profissionais que trabalham com pele. Bora lá. Eu sou Lucas Portilho, sou farmacêutico, aqui umas empresas que eu já trabalhei, comecei muitos anos atrás, há mais de 20 anos em farmácia de manipulação, trabalhei em indústria cosmética, entrei na Consulfarma há mais de 20 anos também. Aqui, o Instituto de Cosmetologia, que eu inaugurei, que eu abri, né, em 2006. Trabalhei também em empresas de dermocosméticos, como a Datina, trabalhei na Natura por muitos anos. Me desliguei da Natura para me dedicar ao meu instituto, é o que eu gosto, ensinar. E atualmente eu tenho outras empresas, como a própria Consulfarma, que eu trabalhei há muitos anos atrás, eu adquiri ela em 2015, um instituto de educação na área de nutrição. Tenho meu laboratório de P&D aqui em Campinas, onde a gente faz as nossas formulinhas aqui e contribui com o desenvolvimento de produtos para todos os mercados. E tenho também uma plataforma, criei e desenvolvi uma plataforma de educação para levar conhecimento para o mundo inteiro. E vamos falar então da nossa aula sobre melatonina. Eu quero começar falando da melatonina. Eu acho que é um ativo que é muito conhecido. Esse estudo de 2023 já falava do efeito promissor da melatonina em aplicações do ponto de vista dermatológico. Então, eu acho muito interessante a gente estudar ela. Primeiro que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, como que a melatonina é formada. E depois eu quero mostrar que ela não é um antioxidante comum. Eu costumo dizer que ela tem três mecanismos de ação. Então, mas primeiro vamos entender. Na nossa pele, a melatonina é formada? Resposta: sim, ela é formada a partir do triptofano. Claro que a gente depende de algumas enzimas que estão aqui descritas e ela vai transformar, essas enzimas vão converter o triptofano em 5-hidroxitriptofano. Depois, outra enzima converte o 5-hidroxitriptofano em serotonina. Depois, a serotonina é convertida em N-acetilserotonina. E, por último, uma última enzima converte a N-acetilserotonina em melatonina. Pessoal, isso acontece em várias células da nossa pele. E aqui começa, então, a explicação de como a melatonina é importante para a nossa pele. Então, primeiro ponto, ela é um antioxidante. A maioria dos antioxidantes que a gente conhece, eles vão reagir com um radical livre. Ó, aqui eu coloquei um ROS. ROS é espécie reativa de oxigênio. Me perdoa que está em inglês aqui, é Reactive Oxygen Species. Então, é uma espécie reativa de oxigênio. Ela reage, ela está instável. Ela pode se ligar numa membrana da minha célula, e isso não vai ser bom. Pode gerar uma oxidação, uma peroxidação lipídica ali, dos lipídios da membrana da minha célula. Isso não é legal, vai danificar a membrana, vai gerar um processo inflamatório ali na célula. Essa espécie reativa de oxigênio, ela pode encontrar melatonina. E a melatonina, ela vai estabilizar ou vai neutralizar esse radical livre. Muito bem. Muitas matérias-primas, eu vou dar o exemplo de uma famosa, a vitamina C, o ácido ascórbico. O ácido ascórbico na sua forma ácida, quando ele liga nesse mesmo radical livre, ele gera uma neutralização, mas ele pode gerar um subproduto, pró-oxidativo, na verdade. Então, nem todo antioxidante é perfeito. Ele pode ter uma ação imediata, mas depois, né, ele não faz mais nada, ele vai se autooxidar. A melatonina é interessante porque, ao sofrer essa autooxidação, ela gera metabólitos. Mas esses metabólitos, que são o AMFK e o AMK, eles são descritos em literaturas como ainda sendo antioxidantes. Ou seja, a melatonina neutraliza o radical livre e ainda consegue, após neutralizar, ainda continuar atuando através dos seus metabólitos, que vocês estão vendo aqui, como antioxidantes. Mas não acabou aí. Ainda a gente tem um efeito da melatonina atuando em receptores de membrana do tipo MT1 e MT2, levando, ao ativar esses receptores, ela desencadeia uma cascata intracelular lá dentro da célula que vai levar à produção, fazer com que a célula produza antioxidantes endógenos. Isso eu acho muito interessante. Ó, glutationa peroxidase, essas siglas que vocês estão vendo aqui, ó, catalase, superóxido dismutase. O que são isso? São antioxidantes endo, produzidos dentro da célula.
Ou seja, as células nossas, para quem não sabia, produz também antioxidantes, só que ela precisa de uma sinalização. A melatonina sinaliza isso para a célula. Então, isso eu acho muito interessante. Vamos contar então os mecanismos. Ó, melatonina neutraliza diretamente o radical livre. Ação número 1. Depois que ela neutraliza, forma dois metabólitos que continuam atuando como antioxidantes. Então, ação número 2. Ação número 3, liga em receptor e avisa a célula, desencadeia uma sinalização para a célula produzir antioxidantes endógenos. Minha gente, esses antioxidantes endógenos, glutationa, catalase, peroxidase, se tiver radical livre ali, eles também vão neutralizar. Então, como anti-aging, é muito interessante, ou até em protocolos de melasma. Aliás, qualquer tipo de benefício que a gente quiser para a pele, eu preciso ter uma pele livre de radicais livres. E a melatonina é um ativo interessante para usar nesse sentido. Né? Aqui eu coloquei só o resumo dessas, quem quiser saber o nome completo dessas enzimas que eu citei aqui, as enzimas que convertem, né, o triptofano lá em serotonina, estão descritos nesse slide aqui, tá bom? Bom, agora, como eu já mostrei, a melatonina, ela não forma compostos pró-oxidativos, isso que é interessante, né? Reforçando o que eu já expliquei, né? Então, ao contrário, atua como um potente antioxidante. Então, isso explica aquele mecanismo duplo da melatonina, além do terceiro, que eu também já expliquei. E olha, para quem está assistindo essa aula e pensando, ô Lucas, isso é novo? Eu fiz um resumo aqui, um levantamento do que já tinha publicado da melatonina. E olha que interessante, não é novo, não é algo recente. Em 2002, publicações já mostravam que a melatonina atuava na proteção contra a lesão induzida por ultravioleta. Então, para quem toma muito sol, legal chegar à noite, aplicar um serumzinho de melatonina na pele. Estudo clínico comprovou que a melatonina tópica reduz eritema. Esse é antigo, 96. Eritema é a vermelhidão causada pelo excesso de exposição solar. Melatonina aumenta a viabilidade de fibroblastos. Ótimo, mais fibroblastos, mais colágeno sendo produzido. Cultura de fibroblasto, quando é irradiada, eu tenho duas. Uma tem melatonina, a outra não. A cultura que tem melatonina sofre menos dano, ela sobrevive mais em relação a que não tinha melatonina. Proteção dos queratinócitos contra a morte celular, que é a apoptose, que vocês estão vendo aqui. Redução de MMP, tipo 1, tipo 3, tipo 10. O que é MMP? É uma enzima que degrada o colágeno já existente. Então, se eu reduzo a MMP, eu preservo mais colágeno. Então, a melatonina ajuda a preservar colágeno. E aqui tem um estudo não é o tema não é o foco da minha aula aqui hoje, mas também ajuda a aumentar a fase anágena, que é a fase de crescimento dos fios. Então, pode ser usado também para queda de cabelo. Além disso, ela também vai diminuir a atividade de caspases. Caspases são responsáveis por fazer a célula entrar em processo de morte celular. Aliás, a gente já viu aqui, né? Essa proteção dos queratinócitos contra a apoptose, contra a morte celular, se dá pela redução de caspases. Então, isso é bem interessante. Enzimas conversoras, aquelas enzimas que eu mostrei para vocês, responsáveis por formar melatonina, converter triptofano em melatonina, elas estão presentes em todas as células da pele. Então, pessoal, a melatonina é muito interessante, por isso que eu escolhi ela como um dos ativos para entrar aqui no meu sérum anti-idade. Olha, a permeação dela é muito boa, então não precisa aumentar a permeação, ela é anfifílica, baixo peso molecular, então ela consegue penetrar facilmente nos tecidos. Isso é muito bom, porque ela vai chegar lá na célula-alvo que a gente gostaria que ela chegasse. Agora eu quero falar do retinol, segundo componente do nosso sérum. O retinol, eu coloquei ele mais específico para ele aumentar colágeno. E aqui, qual que é o mecanismo do retinol? Vale a pena a gente lembrar que nas nossas células a gente tem um fator de transcrição, é um fator determinante para poder produzir proteínas e enzimas. Tem vários fatores de transcrição dentro de uma célula, receptores nucleares, e isso é o que é responsável por formar proteínas e enzimas. Tem um fator de transcrição chamado AP1, é proteína ativadora 1. Aqui está em inglês, é Activate Protein tipo 1. O que essa proteína faz? Esse fator de transcrição faz? Ela é responsável por gerar a formação das metaloproteinases de matriz, as MMPs. Só que MMPs, como eu já falei, elas são responsáveis por degradar o colágeno já existente. Então, quando eu tenho muita MMP, eu tenho quebra, degradação, fragmentação
do colágeno já existente. E existem vários tipos de MMPs, elas quebram esses fragmentos em fragmentos menores ainda. Então, essa fragmentação, ela se dá porque você tomou muito sol, por exemplo. Então, se o paciente toma muito sol, se expõe muito ao sol, ele está elevando a atividade da proteína ativadora 1, consequentemente, aumenta a metaloproteinase, e ele vai ter colágeno degradado, ou seja, perda de sustentação. Por outro lado, a gente tem receptores nucleares que atuam também como fatores de transcrição, que são os RAR e RXR, são os receptores do tipo retinoides, que a gente chama. E esses aqui é que respondem ao retinol. Então, por que eu coloquei o retinol? Porque quando a gente estimula esses receptores, aí eu tenho aumento do colágeno, da expressão do gene que vai dar início, vai codificar o colágeno tipo 1. Então, eu vou ter mais síntese de colágeno. É legal porque o retinol, o que ele faz? Ele consegue atuar nesses receptores e vai, ao mesmo tempo, inibir a proteína ativadora 1. Então, o retinol é muito bacana. Aí você pode se perguntar, Lucas, mas e o ácido retinol? O retinol é tão bom quanto? Então, eu trago esse estudo aqui, publicado em 2016, que é um estudo comparativo, onde ele avaliou a eficácia do retinol e do ácido retinóico. E eu trago aqui resultados bem interessantes. Por quê? Olha só, essa é a foto de um dos pacientes que, depois de 4 semanas, olha que redução importante aqui usando o retinol. E eles mostram aqui que o aumento da espessura da epiderme foi comparado com o ácido retinóico. O retinol teve um efeito muito semelhante, porque teve mais proliferação celular quando a gente usou tanto o ácido retinóico quanto o retinol, aumento de ondulações da junção dermoepidérmica, isso eu acho muito interessante. Eu costumo dizer que quando a gente é jovem, a gente tem a pele lisa por fora, mas a junção dermoepidérmica, ou seja, a parte que divide a derme com a nossa epiderme, ela é formada por ondulações. Na verdade, essas ondulações têm um nome, junção dermoepidérmica. Essa junção dermoepidérmica ela é formada por colágeno tipo 17, colágeno tipo 4, a gente tem ali laminina, a gente tem integrinas. Então, existem uma série de proteínas que compõem essa junção dermoepidérmica. Só que quando a gente é jovem, ela é ondulada. Ela é ondulada porque a área de contato entre a epiderme e a derme, ela tem que ser muito grande. Então, essa ondulação significa que se eu esticar, eu vou ter uma área de contato grande. Isso é muito bom, característica de pele jovem. Se você pegar uma pele de uma pessoa de 70 anos, a junção entre a derme e a epiderme, ela é lisa, ela é reta quase. Então, não tem ondulação. Vai diminuir, então, a área de contato entre a epiderme e a derme. E o retinol, ele aumentou essas ondulações, ou seja, ele conseguiu deixar a pele, a estrutura da junção dermoepidérmica, mais parecida com a estrutura de pele jovem. Então, houve um efeito aqui de rejuvenescimento. Tá? E o aumento, claro, da expressão dos genes do colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3. Então, por isso que ele aumentando esses genes, eu vou ter síntese então, de colágeno, vou ter aumento da sustentação da pele. Então, se você tem dúvidas, por que eu trouxe aqui o retinol? Porque o retinol ele é de livre acesso para todos os profissionais da área da saúde. O ácido retinóico não, ele é mais restrito. Então, é uma classe, existem classes de profissionais que podem usar e prescrever o ácido retinóico, mas o retinol ele já é livre aí para qualquer pessoa poder utilizar, né? Então, por isso que eu preferi colocar ele e mostrando, ele não é ruim, ele não é inferior, totalmente inferior. Claro, o ácido retinóico ele dá um resultado mais rápido, mas o retinol a longo prazo também pode trazer os benefícios. E para finalizar, a vitamina C oleosa. O que eu escolhi para colocar aqui? Lembrando que esta fórmula que eu vou dar para vocês, ela não tem água. Por quê? Para manter a estabilidade dos componentes. Então, muita gente aí fala que fórmulas industrializadas são melhores que manipuladas em relação à estabilidade. Negativo. Essa fórmula aqui pode ser feita tanto pela indústria quanto por farmácias de manipulação. Qualquer uma desses estabelecimentos podem fazer. Então, se você é profissional da saúde e está vendo essa aula, eu vou te mostrar como você pode prescrever para mandar uma farmácia manipular retinol e vai ficar estável, principalmente porque eu não coloquei água na formulação. E a vitamina C, eu também não quis colocar na forma aquosa, a vitamina C hidrossolúvel, eu vou colocar a vitamina C oleosa. Mas deixa eu explicar para vocês o que é essa vitamina C oleosa. O ácido ascórbico, a vitamina C que a gente chama de pura, ela tem essa estrutura aqui molecular. Se você perceber, ela está aqui dentro.
E o que, que é a vitamina C oleosa? Essa aqui é o mesmo, o grupamento ascorbil que vocês estão vendo aqui, é a vitamina C pura. Dá para fazer modificações químicas colocando aqui, vocês estão vendo, uma molécula acoplada ao ascorbil, que é o isopalmitato, colocando 4 deles, por isso tetra. Né? Então, 1, 2, 3, 4 palmitatos, eu tenho tetraisopalmitato. Dessa forma, essa vitamina C, desse jeito que está aqui, ela não vai oxidar. Tá? Então, essa é uma vantagem. O nome comercial dessa matéria-prima é VCIP, ela é mais conhecida com esse nome. Tem uso a 10, eu coloquei 5% na formulação. Tá? Pode usar de 2 a 10, mas o mais interessante, a gente não precisa colocar nenhum agente estabilizador aqui. Então, você está preocupado, Lucas, é vitamina C, vai mudar de cor, vai mudar de cheiro? Não, não vai oxidar, porque eu estou usando aqui a vitamina C, que já está protegida aqui da oxidação, que é o VCIP, beleza? Então, junto com o retinol, junto com melatonina. Essa aqui é a formulação. Então, essa é a fórmula, pessoal, para quem está assistindo aí, qual e quantitativa, não assuste, tá? Isso aqui é para você tirar uma foto e mandar para uma farmácia de manipulação fazer. Se você é formulador, você já sabe, né? Você tem que ir para o laboratório, pegar a amostra de cada uma dessas matérias-primas e fazer. Mas aqui eu coloquei para quem for só prescrever. Então você coloca lá o retinol 0,5, a melatonina 0,1, o VCIP 5%, aí você escreve ser um anidro. Anidro significa não tem água. Então vai ficar igualzinho aqui. E manda essa foto desse slide aqui para a farmácia que vai manipular, beleza? E assim vocês conseguirão ter esta formulação. Aí você escolhe a embalagem. Ele fica fluido, fica fluidinho, é para usar à noite apenas, né? Dá uma. Aqui, ó, eu não coloquei, vamos colocar vamos colocar o modo de uso aqui juntos, ó. Então, aqui, deixa eu pôr nas regiões afetadas. Afetadas o quê? Por sinais do envelhecimento, tá? Então, só aplicar à noite. Lembra de usar protetor solar, claro, tem que usar protetor solar durante o dia, enquanto estiver fazendo o uso do retinol. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula do sérum de vitamina C, melatonina e também de retinol. Com isso, a gente vai aumentar muito a ação antioxidante da nossa pele, a gente vai estimular a renovação, espessura de epiderme e também com a vitamina C ajudando aí. Aliás, ó, esqueci uma coisa interessante. Essa vitamina C, ela é boa até para pele oleosa. Eu sou o Lucas Portilho, tá aqui meu canal para quem quiser me seguir lá no Instagram e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, um abraço. Ficou bem legal essa forma. Tchau, pessoal.